Leitura do livro 1984, de George Orwell, capítulo 4. Com um suspiro profundo e inconsciente que não foi inibido nem mesmo pela proximidade com a teletela no começo do dia de trabalho, Winston puxou o dito escritor na sua direção, assoprou a poeira do bocal do aparelho e colocou seus óculos. Em seguida desenrolou e encaixou 4 cilindros pequenos de papel que já haviam caído do tubo pneumático do lado direito de sua mesa. Havia 3 orifícios nas paredes do seu cubículo. À direita do dito escritor, um pequeno tubo pneumático para mensagens escritas. À esquerda, um maior para jornais. E na parede lateral, ao alcance fácil do braço de Winston, uma grande fenda comprida protegida por uma grade de arame. Esta última era para o descarte de resíduos de papel. Existiam milhares, se não dezenas de milhares de fendas similares em todo o edifício, não apenas em cada sala, mas em curtos intervalos nos corredores. Por alguma razão, foram apelidadas de buracos de memória. Quando se sabia que qualquer documento deveria ser destruído, ou até mesmo quando se via um pedaço de papel velho largado, era uma ação automática, levantar a aba do buraco de memória mais próximo e jogá-lo lá, onde seria levado por uma corrente de ar quente até os enormes fornos que estavam escondidos em algum lugar do edifício. Winston examinou as 4 folhas de papel que ele havia desenrolado. Cada uma continha uma mensagem de apenas 1 ou 2 linhas, no jargão abreviado. Não nova língua per se, mas consistindo em grande parte de palavras na nova língua, que era usado no ministério para fins internos. Eles diziam: Times, 17/3/84, retificar discurso G.I. mal relatado África. Times, 19/12/83, previsões 3 PA 40. Trimestre 83, erros de impressão, verificar edição atual. Times, 14/2/84, abundância de chocolate mal cotada, retificar. Times, 03/12/83, relatório G.I, ordem do dia, abon 2 vezes, ref, não pessoas, reescrever totalmente, altsup, ante-arquivo. Com um sentimento leve de satisfação, Winston deixou de lado a 4ª mensagem. Era um trabalho intrincado e responsável e seria melhor deixá-lo por último. As outras 3 eram assuntos rotineiros, embora a segunda provavelmente exigiria o trabalho tedioso de olhar listas de dados. Winston discou, entre aspas, edições anteriores na tela e solicitou as edições apropriadas do The Times, que deslizaram para fora do tubo após alguns minutos. As mensagens que ele tinha recebido se referiam a artigos ou notícias que, por uma razão ou outra, precisavam ser alterados, ou, segundo o discurso oficial, retificadas. Por exemplo, o The Times, de 17 de março, dizia que o Grande Irmão, em seu discurso do dia anterior, havia previsto que a frente do sul da Índia permaneceria quieta, mas que uma ofensiva eurasiática seria lançada em breve no norte da África. Mas, no fim, o Comando Superior Eurasiático havia lançado sua ofensiva no sul da Índia e deixado o norte da África quieto. Era necessário, portanto, reescrever um parágrafo do discurso do Grande Irmão, de modo a fazê-lo prever o que realmente havia acontecido. Ou ainda, o The Times de 19 de dezembro havia publicado as previsões oficiais da produção de várias classes de bens de consumo no 4º trimestre de 1983, que era também o 6º trimestre do 9º plano trienal. A edição de hoje continha uma declaração da produção real, a partir da qual parecia que as previsões estavam, em todos os casos, grosseiramente erradas. O trabalho de Winston era retificar os números originais, fazendo-os concordar com os recentes. Quanto à 3ª mensagem, ela se referia a um erro muito simples que poderia ser corrigido em alguns minutos. Há pouco tempo, em fevereiro, o Ministério da Abundância havia emitido uma promessa, entre parênteses, abre aspas, promessa categórica, fecha aspas. Eram as palavras oficiais, fecha parênteses, de que não haveria redução da ração de chocolate durante 1984. Na verdade, como Winston sabia, a ração de chocolate deveria ser reduzida de 30 gramas para 20 no final da semana corrente. Tudo que era necessário era substituir a promessa original por um aviso de que provavelmente seria necessário reduzir a ração em algum momento no mês de abril. Assim que Winston lidava com cada uma das
mensagens, ele anexava suas correções escritas com o dito escritor na cópia apropriada do The Times e as empurrava para dentro do tubo. Então, com um movimento que estava o mais próximo possível do inconsciente, ele amassava a mensagem original e quaisquer notas que ele mesmo havia feito durante o processo e as jogava no buraco da memória para serem devoradas pelas chamas. Ele não sabia em detalhes o que acontecia no labirinto invisível para o qual os tubos pneumáticos levavam, mas sabia em termos gerais. Assim que todas as correções necessárias em qualquer número particular do The Times tivessem sido montadas e coletadas, esse número seria reimpresso, a cópia original destruída e a cópia corrigida colocada em seu lugar nos arquivos. Esse processo de alteração contínua foi aplicado não apenas a jornais, mas a livros, periódicos, panfletos, cartazes, panfletos, filmes, trilhas sonoras, desenhos animados, fotografias, a todo tipo de literatura ou documentação que pudesse conter algum significado político ou ideológico. Dia após dia e quase minuto após minuto, o passado era atualizado. Dessa forma, cada previsão feita pelo partido poderia ser comprovada como correta depois de pesquisa nessas fontes, e nenhuma notícia ou opinião que entrasse em conflito com as necessidades do momento ficariam registradas. Toda a história era um palimpsesto, raspada, limpa e reescrita com a frequência com que fosse necessário. Depois que a correção tivesse sido feita, teria sido impossível provar que a falsificação tivesse acontecido. A maior seção do Departamento de Registros, muito maior do que aquela que Winston trabalhava, consistia simplesmente em pessoas cujos dever era rastrear e coletar todas as cópias de livros, jornais e outros documentos que haviam sido substituídos e que deveriam ser destruídos. Uma edição do The Times que, por conta de mudanças no alinhamento político ou previsões mal feitas do Grande Irmão, poderia ser reescrita 1 dúzia de vezes e ainda assim constar nos arquivos com sua data original, sem nenhuma cópia que pudesse contradizê-la. Livros também eram recolhidos e reescritos várias vezes e eram invariavelmente republicados sem nenhuma indicação de que qualquer alteração tivesse sido feita. Mesmo as instruções escritas recebidas por Winston, que eram destruídas assim que possível, nunca declaravam ou mesmo insinuavam que um ato de falsificação deveria ser cometido. Sempre se referiam a lapsos, erros, problemas de impressão ou citações errôneas que deveriam ser corrigidas pelo bem da exatidão. Mas, quando reajustava os números do Ministério da Abundância, ele pensou que, na verdade, isso não se tratava de uma falsificação. Era apenas a substituição de um disparate por outro. A maioria do material com o qual se lidava não tinha ligação nenhuma com nada no mundo real, nem mesmo o tipo de ligação que está contida em uma mentira direta. As estatísticas eram uma fantasia tanto em sua versão original quanto em suas versões retificadas. E muitas vezes se esperava que você as inventasse de sua própria cabeça. Por exemplo, a previsão do Ministério da Abundância tinha estimado a produção de botas para o trimestre em 145 milhões de pares. A produção real foi dada como 62 milhões. Winston, no entanto, ao reescrever a previsão, marcou o número para 57 milhões, de modo a permitir a habitual alegação de que a cota havia sido preenchida em excesso. De qualquer forma, 62 milhões não estavam mais próximos da verdade do que 57 milhões, assim como 145 milhões não estavam. Existia uma boa chance de nenhuma bota ter sido produzida. Mais provável ainda era que ninguém soubesse quantas botas tinham sido produzidas, muito menos importadas. Tudo o que se sabia era que cada trimestre se produzia um número astronômico de botas em teoria, por mais que talvez a metade da população da Oceania estivesse descalça. E assim era com cada classe de fatos registrados, grandes ou pequenos. Tudo se desvaneceu em um mundo de sombra, no qual, finalmente, até mesmo a data do ano havia se tornado incerta. Winston olhou para o lado do salão. No cubículo correspondente do outro lado, um homem pequeno de aparência precisa, de queixo escuro, chamado T. Lawson, estava trabalhando firmemente longe, com um jornal dobrado no joelho e sua boca muito perto do alto-falante do dito escritor. Parecia que queria manter o que dizia para a teletela em segredo.
Ele olhou para cima e seus óculos direcionaram uma olhada hostil na direção de Winston. Winston mal conhecia T. Lawson e não tinha ideia qual era o seu cargo. As pessoas do departamento de registro não falavam facilmente sobre os seus empregos. Na sala longa e sem janelas, com sua fila dupla de cubículos e sua interminável confusão de papéis e zumbido de vozes murmurando nos escritores, havia uma dúzia de pessoas que Winston nem sequer conhecia pelo nome, embora ele as visse diariamente correndo para os corredores ou gesticulando nos 2 minutos de ódio. Ele sabia que no cubículo ao seu lado, a pequena mulher de cabelos arenosos trabalhava dia após dia, simplesmente rastreando e apagando da imprensa os nomes de pessoas que haviam sido vaporizadas e que, portanto, eram consideradas como nunca tendo existido. Havia uma certa aptidão nisso, já que seu próprio marido havia sido vaporizado há alguns anos. E em alguns cubículos de distância, uma criatura suave, ineficaz e sonhadora chamada Ampleforth, com orelhas muito peludas e um surpreendente talento para fazer malabarismos com rimas e metros, estava engajada em produzir versões deturpadas, chamadas de textos definitivos, de poemas que se haviam tornado ideologicamente ofensivos, mas que por uma razão ou outra deveriam ser mantidos nas antologias. E esta sala, com cerca de 50 trabalhadores, era apenas uma subseção, uma única célula, por assim dizer, na enorme complexidade do departamento de registros. Adiante, acima e abaixo estavam outros enxames de trabalhadores engajados em uma quantidade inimaginável de trabalhos. Havia as enormes gráficas com seus subeditores, seus especialistas em tipografia e seus estúdios elaborados para a falsificação de fotografias. Havia a seção de teleprogramas com seus engenheiros, seus produtores e suas equipes de atores, especialmente escolhidos por sua habilidade em imitar vozes. Havia os exércitos de escriturários de referência, cujo trabalho era simplesmente elaborar listas de livros e periódicos que deveriam ser retirados. Havia os vastos repositórios onde os documentos corrigidos eram armazenados e os fornos escondidos onde as cópias originais eram destruídas. E em algum lugar havia as mentes diretoras, bastante anônimas até, que coordenavam todo o esforço e determinavam as linhas políticas que faziam com que fosse necessário preservar, falsificar ou apagar um determinado fragmento do passado. Continua no próximo vídeo.